Vamos a mais um estudo teológico, escatológico das Sagradas Escrituras. Vamos lá? Deus não exclui ninguém do seu reino, parte 2. Como já falei no vídeo anterior, quem sou eu para ensinar padres e pastores a estudarem a palavra de Deus? Mas basta estudar os escritos escatológicos dos maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da igreja, para descobrirmos que ensinavam que até mesmo os piores pecadores depois da morte passavam por uma espécie de purificação profunda e dolorosa, numa restauração de todo o universo, uma apocatástasis tompantum, antes de serem admitidos no reino de Deus. Até o final deste estudo, vou provar para vocês que isso pode ser provado ao examinar mais meticulosamente as Sagradas Escrituras. O teólogo que mais defendeu essa restauração universal foi Orígenes de Alexandria, que viveu na primeira metade do século III, e 2 séculos depois foi declarado, abre aspas, o maior mestre desde os apóstolos, o maior mestre desde os apóstolos, fecha aspas, por ninguém menos do que São Jerônimo, como está nos livros História do Cristianismo de Paul Johnson, na página 136, e Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, das Seleções do Réderes de Geste, na página 158. E Orígenes teve como seu maior discípulo nessa revelação São Gregório de Nissa, declarado como o maior teólogo dos 8 primeiros séculos, no Concílio de Nicéia II, como está nos excelentes livros Crítica Textual do Novo Testamento, no meio da página 70, e Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, no meio da página 77. Fiz vários vídeos para o YouTube explicando quem foram e o que ensinaram esses e outros grandes teólogos dos 5 primeiros séculos, tudo embasado numa vastíssima bibliografia. Conforme revelo no vídeo Os Bastidores do Concílio de 553, também no YouTube, para defender a heresia do monofisismo, o imperador Justiniano rechaçou violentamente todos os escritos de Orígenes e assim inventando o dogma de fé de que os seres humanos que vão para o inferno ali permanecerão para sempre. Ainda neste vídeo, revelo o quanto o Papa Vigílio foi extremamente humilhado pelo imperador Justiniano até assinar todos esses absurdos, que se tornaram em dogmas, que se tornaram em verdades absolutas de fé, até os dias de hoje. Essa invenção absurda acabou se tornando no mais eficaz instrumento de manipulação da Igreja sobre todos os povos, reinados e nações. Por causa disso, todos os teólogos, desde a Idade Média, têm se esforçado para adequar as interpretações bíblicas sempre na defesa desse absurdo. Esse é o principal foco deste vídeo. Preste muita atenção na palavra, abre aspas, cometeram, fecha aspas, pois o próprio São Jerônimo, ao interpretar errado o texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 10, disse, abre aspas, de nossa parte, nós sentimos que serão rejeitados do reino dos céus não só aqueles que cometeram pecados graves, por exemplo, os fornicadores, os adúlteros, aqueles que se deitam com homens e os ladrões, mas também aqueles que cometeram faltas menores, segundo o que está escrito, nem os bêbados, nem os maledicentes possuirão o reino de Deus. Fecha aspas. Como está no início da página 112 do seu livro, São Jerônimo, Apologia contra os livros de Rufino, da coleção patrística e publicado pela editora Paulus. O mais estranho nisso tudo é que São Jerônimo foi um dos maiores defensores de Orígenes. Diante disso, ouso desafiar que encontrem nas Sagradas Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, algum texto bíblico dizendo: os que cometeram
ou os que praticaram ou fizeram tudo no passado não herdarão o reino de Deus. Te desafio a pesquisar e encontrar esse texto bíblico. É impossível. Em vez disso, encontraremos textos como Gálatas 5, de 13 a 26, onde o apóstolo Paulo nos revela 6 vezes o que são as obras da carne, ou seja, as obras enquanto estamos nesta vida. Ele nos revela, nos versículos 19 ao 21, 15 pecados considerados gravíssimos diante de Deus. E no final do versículo 21 diz, abre aspas, os que tais coisas praticam, não é praticaram, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Fecha aspas. Está escrito, abre aspas, praticam, fecha aspas, e não praticaram, ou cometeram, ou fizeram. Conseguiu perceber? Então vamos examinar mais atentamente o que significa a palavra praticam, abre aspas, praticam, fecha aspas. Na chave linguística do Novo Testamento grego, publicado pelas edições Vida Nova, no início da página 383, conforme estudamos no vídeo anterior, a palavra prasontes, ou praticam, trata-se de um particípio presente ativo, que significa muito mais do que uma ação no tempo presente, mas uma atitude de quem está sempre cometendo aquele pecado, independente de ser no passado, no presente ou no futuro. No dicionário do Novo Testamento grego, D.W.C. Taylor, da edição Juerp, no final da página 182, nos diz que, abre aspas, praticam, fecha aspas, vem do vocábulo grego prasso, que significa, abre aspas, transmito, faço, exerço, trato de, pratico, guardo e cometo, fecha aspas. É como dizemos que os que, abre aspas, praticam, fecha aspas, fofoca, não estão praticando somente naquele momento, mas estão sempre praticando, estão sempre fofocando, por isso se chama fofoqueiro. É uma característica nata daquele pecador. É como o texto que São Jerônimo interpretou errado de 1 Coríntios 6, de 9 a 10, onde diz, abre aspas, então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Fecha aspas. Onde denomina 9 tipos de pecadores que, abre aspas, não herdarão o reino de Deus. Fecha aspas. E no início do versículo 11 diz, abre aspas, eis o que vós fostes. Eis o que vós fostes. Fecha aspas. Ou seja, já não são mais. Eis o que vós fostes, então já não são mais. Tente imaginar, se for capaz, o injusto entrando no reino de Deus. É impossível. É isso que o texto bíblico está nos dizendo. Os textos de Efésios 5:5 e Apocalipse 21:8 confirmam essa linha de raciocínio. Veja, em Apocalipse 5, em Efésios 5:5 diz, abre aspas, pois é bom que saibais que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Fecha aspas. Já em Apocalipse 21:8 diz, abre aspas, quanto aos preguiçosos, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fecha aspas. Ou seja, os que, abre aspas, praticam, fecha aspas, idolatria, devem ser chamados de idólatras. Os que sempre praticam a preguiça devem ser chamados de preguiçosos, e assim por diante. E enquanto estiverem cometendo esses pecados, jamais entrarão no reino de Deus. Conseguiram compreender?
tente imaginar, se for capaz, um injusto, idólatra, assassino, corrupto, mentiroso, etc., entrando no reino de Deus. É impossível, é impossível. E se eu trocasse as palavras dizendo assim, abre aspas, os que comem muito não entrarão na minha casa, fecha aspas. Não seria preciso grandes malabarismos teológicos, filosóficos, exegéticos ou gramaticais para que todos entendam imediatamente que todos aqueles que sempre têm o hábito de comerem demais jamais entrarão na minha casa. Em tempo nenhum, até perderem esse hábito feio e assim poderão entrar. Conseguiram entender? Me perdoe pela analogia rústica, mas é exatamente isso o que o texto bíblico está nos dizendo, está nos revelando. Quem não acredita nisso, jamais irá acreditar numa conversão verdadeira, como Paulo sofreu, desde o mais sanguinário perseguidor dos cristãos ao mais famoso dos apóstolos. E ele próprio nos revela, no mesmo texto, analisado por São Jerônimo, em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, onde no versículo seguinte, o 11, nos diz, abre aspas, eis o que vós fostes, fecha aspas. Ou seja, foram, mas não são mais, cometeram, mas não cometem mais, como Jerônimo erroneamente interpretou. Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre, abre aspas, praticam, fecha aspas, que é um particípio presente ativo de praticaram, ou seja, que não praticam mais, de cometem para cometeram, de fazem para fizeram, e já não fazem mais. Por isso é errado dizer os que cometeram os piores pecados não herdarão o reino de Deus. Aos que afirmam isso, ouso novamente desafiar. Que encontre na Bíblia Sagrada pecadores que tenham ofendido mais a Deus do que os fariseus, que em vez de conduzirem o povo para Deus, confundia-os mais ainda, causando revolta em Jesus Cristo, ao ponto de chamá-los várias e várias vezes de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, assassinos dos profetas e condutores cegos. Ainda bem que não tem ninguém assim hoje em dia, né? Desafio que encontrem na Bíblia algum pecador que tenha ofendido mais a Deus do que os fariseus, a ponto de Jesus ter fortíssimas discussões com eles, arriscando a sua própria vida. Mas por causa disso, de acordo com as dogmáticas escatológicas desenvolvidas através dos séculos, Jesus deveria mandar os fariseus para o inferno, onde ficariam sendo supliciados por toda a eternidade. Não, meus amigos, muito ao contrário disso. Aos que conhecem tanto a Bíblia Sagrada, desafio que me respondam o que Jesus disse aos fariseus. Jesus revela aos fariseus em Mateus 21, 31 que, abre aspas, em verdade vos digo, os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino de Deus. Fecha aspas. Mas que loucura é essa? Como Jesus pôde dizer isso? Se não existem indícios de conversão e de arrependimento dos fariseus nas Escrituras, e se ofenderam tanto assim a Deus, como é que eles vão entrar no reino de Deus? Os fariseus, assim como até os piores pecadores, deverão pagar por tudo de ruim que fizeram nesta vida. Mas se devem pagar, como será esse pagamento? Somente o Senhor Deus e mais ninguém é quem sabe como será esse pagamento. Mas é certo que todos terão de pagar, de uma forma ou de outra, por seus pecados,
antes de entrar no reino de Deus. É por isso que Jesus Cristo nos revela em Mateus 5, 22 a 26, onde Jesus ensina sobre pagar pelo assassinato, dizendo que até num simples encolerizar-se podemos matar o nosso irmão, chamando-o de louco, pois no versículo 22 Jesus diz que quem chamar seu irmão de, abre aspas, louco, terá de responder ao julgamento da hiena de fogo, fecha aspas. E nem precisa ser teólogo para se perceber que a hiena de fogo descrita ali é o próprio inferno. Mas sem sair desse ensinamento, Jesus nos revela, apenas 4 versículos depois, que, abre aspas, em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo, fecha aspas. Então esse, abre aspas, dali não sairás, é de onde? Jesus está se referindo a sair de que lugar? Certa vez no seminário de teologia, certa vez no famoso seminário de teologia onde estudei, um professor discutiu comigo, insistindo que a hiena de fogo descrita ali era o purgatório e não o inferno, para Jesus poder dizer, abre aspas, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, fecha aspas. Mas antes que essa discussão se tornasse em briga, permaneci com a minha opinião e ele com a dele. Com isso, Jesus Cristo nos revela que Deus não exclui ninguém do seu reino, mas, infelizmente, os teólogos fazem isso o tempo todo, durante séculos, com as suas elaboradas, tendenciosas e requintadas interpretações. Peço perdão àqueles que não conseguiram compreender este estudo, mas é uma questão complexa demais para ser esclarecido num vídeo tão curto. Quanto àqueles que, mesmo compreendendo, continuarem não concordando com esse, tem um pensamento final para vocês refletirem a respeito. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, salvou toda a humanidade, Ele não pediu permissão de ninguém e nem fez isso porque merecíamos. Louvado seja Deus por isso.